vou fazer aqui o registro da minha 145ª abraçagem. Vou produzir 20 litros de um Bragô com adição de suco de uva. Nós utilizaremos na nossa abraçagem, além de 29 litros de água, 2 kg de malte pale ale, 1 kg de malte biscuit, 2 kg de mel, 1,5 litro de suco de uva branca 100% integral, 2 pacotes de levedura Red Star Premier Blanc. Aqui nós temos o desenho da nossa receita, uma receita que chama Funny You Don't Look Frisian, um trocadilho aí, uma receita de um livro do Randy Mosher, Radical Brewing. É uma receita que eu peguei de um livro, adaptei aqui para o meu equipamento, mas essa receita está disponível nesse livro Radical Brewing do Randy Mosher. Então tá aqui o desenho da nossa cerveja, né? Eu adaptei aqui 29 litros de água por conta de 1,5 litro do suco de uva que a gente vai acrescentar. Então eu tinha calculado o volume aqui para abraçagem, depois eu corrigi por conta do volume do suco de uva. Então eu reduzi para 29 litros de água na abraçagem. Então aqui está os parâmetros que a gente busca alcançar, né? Um OG de 1,068 e um teor alcoólico final aí perto de 8,5. Bacana. E está o cálculo da correção da água que a gente vai fazer. Fiz esse cálculo aqui na planilha Brew and Water. A nossa mosturação nós trouxemos aqui para aquecimento 12 litros de água que nós vamos aquecer até os 70 graus. Está aqui em recirculação para aquecimento. Então nós vamos usar 12 litros de água para mosturação e 17 litros de água para lavagem dos grãos. Nossos volumes já estão aqui nas panelas. Aqui nós temos nossos maltes já moídos. Uma moagem bem bacana. Passamos no moinho de rolo. Com água a 70 graus. Nós desligamos a fonte de calor e a bomba. Vamos fazer a adição dos nossos maltes. Aqui a gente tem uma mostura bem espessa, né? Um mash bem espesso, apesar do volume de 4 litros por quilo de grão, por conta do fundo falso, né? Então a gente tem uma distância ali do fundo falso, então a gente coloca 4 litros por quilo de malte, mas mesmo assim a gente obtém um mash espesso aqui em cima do fundo falso. Essa proporção aí tem funcionado muito bem para minha eficiência. Então a gente tem usado aí esse cálculo de 4 litros de água por quilo de malte na mosturação. Conforme esperado, a temperatura da nossa mostura aqui em 67 graus. Nós vamos manter assim essa temperatura de mosturação pelos próximos 75 minutos. No início da nossa mosturação nós vamos adicionar os sais. 1 grama de sulfato de cálcio, 0,4 grama de sulfato de magnésio, sal de Epsom, e 1,6 gramas de cloreto de cálcio. Nós vamos adicionar aqui diluído em um pouquinho de água da lavagem dos grãos, assim como 1,2 gramas de ácido lático. Nós vamos adicionar aqui a nossa mistura, vamos homogeneizar. E vamos aguardar aí o tempo da nossa mosturação. Trouxemos aqui para aquecimento para lavagem dos grãos 17 litros de água. Esse volume nós vamos acrescentar 1,4 ml de ácido lático para corrigir o pH da água da lavagem dos grãos. Os sais a gente vai acrescentar dessa correção da água da lavagem dos grãos na fervura.
35 minutos de braçagem a 67 graus. Nós estamos elevando a temperatura da nossa mostura aqui. Nós vamos aquecer até os 76 graus, ao mesmo tempo que estamos aquecendo a água da lavagem dos grãos aqui também a 76 graus. Quando os dois volumes aqui alcançarem essa temperatura, nós daremos início então à transferência do mosto filtrado então para a panela de fervura e início ao processo de lavagem dos grãos. O nosso processo de lavagem dos grãos. O mosto filtrado sendo transferido para a panela de fervura. Terminando aqui então o nosso processo de lavagem dos grãos. Então, após a lavagem dos grãos, nós trouxemos aqui para fervura cerca de 25 litros de mosto. Nesse momento que nós estamos aquecendo para fervura, nós vamos fazer a adição dos sais para correção da água da lavagem dos grãos. A gente corrige o pH na hora do aquecimento da água da lavagem dos grãos para não afetar a lavagem dos grãos, o pH da água. Mas a correção dos sais é preferível fazer aqui na fervura, então eu vou adicionar 2,4 gramas de cloreto de cálcio, 1,6 gramas de sulfato de cálcio e 0,6 gramas de sulfato de magnésio, sal de Epsom. Nós temos o início do processo de fervura. Nós vamos manter aqui em fervura pelos próximos 60 minutos. Esse bragô não tem lupulagem, né? Então nós não vamos fazer adição de nenhum lúpulo. Nós vamos ferver os 60 minutos. Aqui 15 minutos do final da fervura. Nós fizemos a introdução do nosso resfriador de inox, aqui o chiller e a colher, para sanitizarem aqui no calor do mosto. Colher para a gente fazer o IRPO. Após 60 minutos de fervura, nós vamos desligar a fonte de calor, passar então para a etapa do resfriamento. Aqui no início do processo de resfriamento, nós já vamos fazer o IRPO, para ajudar também aqui na troca de calor. Aqui quando o nosso mosto chegar aos 25 graus mais ou menos, nós vamos dar início à transferência para o fermento. O nosso mosto termina de resfriar, nós fizemos aqui então a hidratação dos 2 pacotes de levedura. Daqui uns 15, 20 minutos então nós vamos inocular nosso mosto. Então com o mosto aqui a 23 graus, nós vamos dar início à transferência para o nosso fermentador. Então aqui nós vamos começar a transferir o mel para o fermentador, mel, suco de uva, depois nós vamos adicionar o mosto. Aqui eu vou mexer um pouquinho, homogeneizar um pouquinho o mel e o suco de uva e vou adicionar então o mosto. Então foram 2 kg de mel, 1,5 litro de suco de uva. Bati aqui no posto termométrico. Só vou homogeneizar um pouquinho aqui. Vou mexer aqui. E eu já vou adicionar o mosto. Então aqui terminando a transferência do mosto para a panela de fervura, nós vamos fazer a inoculação da levedura já previamente hidratada. Então aqui a gente tem uma mistura de mosto, mel e suco de uva, né? Tem um cheiro incrível esse aqui, cheiro muito bom. Então vamos lá, homogeneizar aqui a levedura, inocular a levedura, são 2 pacotes então, Premier Blanc, Red Star. Nós vamos levar para a geladeira a temperatura controlada aí de 18 graus. Até a atenuação completa a gente espera chegar aí a 1,005 de densidade final. Alcançar aí um 8,5 de álcool mais ou menos, 8,4, 8,5% de álcool. Até lá então.
nosso bragô na geladeira, temperatura controlada, 18 graus. Aqui em cima a gente tem uma Ordinary Bitter. Não filmei essa aqui, mas o bragô eu vou publicar esse vídeo. Vai ficar bem bacana esse bragô. Sorry, or is it cause you pay? You show your appreciation, but I can now anyway, it's like a shot. Então nós temos aqui o resultado do nosso bragô, uma bebida que me deixou bastante satisfeito em fazer. É a primeira vez que eu faço um bragô e já comecei com uma receita um pouco diferente. Então, como eu disse na elaboração, a receita que eu copiei de um livro, o Radical Brewing, do Randy Mosher. Então, além da base do bragô, tem a adição do suco de uva, que torna um pouco diferente essa bebida. Então, a gente tem o bragô, que pela definição do BJCP é um hidromel com adição de malte. Então, no BJCP 2015, ele está descrito como Mead with Malt. Então, um hidromel com malte. E, por outro lado, a gente tem o Pyment. O Pyment é um hidromel com adição de suco de uva, né? Quando a gente faz um hidromel com adição de fruta, ele tem o nome de melomel. Então, o Pyment é um melomel com adição de uva ou suco de uva. Então, esse bragô com adição de suco de uva, ele fica entre alguma coisa entre o bragô e o Pyment, uma mistura dos dois, a gente não sabe dizer o certo. A bebida fermentada mista, que é um bragô com adição de suco de uva, uma mistura de bragô com Pyment, enfim, uma coisa diferente. Mas ficou com um resultado muito agradável, né? Eu engarrafei, dei de presente para algumas pessoas, todo mundo que provou gostou muito, achou muito diferente, né? Uma experiência bastante única, né? Uma bebida que ficou única realmente. Então a gente tem no aroma aí um dulçor, né? Se forçar muito, talvez consiga pegar algumas notas do mel, mas é muito por sugestão, eu acredito. O que a gente consegue identificar bem claramente no aroma é um dulçor, que eu atribuo ao malte, né? Um dulçor do malte, eu não consigo identificar, não conseguiria a cega identificar que tem mel na composição, que tem uva na composição. Se forçar muito, talvez algumas notas do mel, mas o que a gente percebe no aroma mesmo é um dulçor. No sabor mesmo é uma mistura de sensação assim que é bastante incomum, mas também difícil pudesse identificar as cegas que é uma mistura de malte, mel e uva. É difícil que a gente conseguiria. Mas é um resultado muito agradável, uma composição que ficou muito legal. Então esse bragô ele ficou com um corpo delicado, um corpo médio-baixo, né? Mas suficiente aí para dar um equilíbrio, porque ele tem também uma discreta acidez, né, do suco de uva. Ele tem essa discreta acidez do suco de uva, mas aqui que equilibra muito bem com esse corpo delicado, que ficou esse corpo suave, mas com um dulçorzinho ali que bem para equilibrar com essa acidez, ficou um sabor muito agradável. Realmente o resultado. E ele ficou perto de uns 8% de álcool.
sem ter essa percepção, nem nem no aroma de longe passar. No aroma passa longe qualquer nota de álcool, e no sabor, na percepção, você não percebe que é uma bebida com 8% de álcool. Dá para tomar com uma facilidade que não remete a esse teor alcoólico. Então, ó, de tudo que eu fiz até hoje, das minhas braçagens, realmente isso aqui foi a coisa mais diferente que eu fiz até hoje. A bebida mais diferente que eu fiz foi esse bragô com adição de suco de uva, e realmente resultado fora de série. Já fiz alguns hidroméis, eu acho que eu nunca postei um hidromel no canal, mas eu já fiz alguns. Agora esse bragô realmente é um resultado extraordinário. Então ele ficou com uma boa formação de espuma. A espuma não é tão persistente, mas ela fica aqui ainda. Ó, você vê que eu estou falando esse tempo todo aqui, já bebi. Ele deixa um fiozinho aqui de espuma, né? Não é aquela retenção e tal, mas... Então, cerveja com aroma é incrível. Cerveja não, perdão, bragô, né? Eu tenho tendência a falar cerveja. Bebida com aroma é incrível, um sabor fora de série. Provavelmente eu vou repetir essa receita algumas vezes ainda. Se tiver vontade de fazer um negócio bastante diferente, assim. Então, ó, tá aqui nossa experiência aí de seguir uma receita do Radical Brewing, do Randy Mosh. Um bragô que é chamado Funny You Don't Look Frisian, né? É um trocadilho em relação a essa uso do suco de uva, uma região da Frígia, enfim. Não dá para pesquisar isso aí, mas é, eu vou deixar o nome como está no livro da receita. E é isso aí. Está aqui o resultado do nosso bragô, uma bebida que me deixou bastante satisfeito de fazer. O resultado ficou incrível. Se vocês quiserem replicar, fiquem à vontade, porque vale a pena. Vale a pena investir nessa experiência, né, de fazer esse bragô diferente, aí um bragô com adição de suco de uva. Tá certo? Então, se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí para apoiar o nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, não deixa de se inscrever para receber as notificações dos novos vídeos. Clica ali no sininho e até a nossa próxima abraçagem, moçada. É isso aí.